Eu sou Rogério Souza e você deve seguir com esse vídeo até o final. Talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei aqui no canal. Quanto mais rápido for a sua reação com relação a esse vídeo e você sair desse vídeo, maiores serão as chances de você estar passando por um processo de lavagem cerebral, de manipulação. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clique na opção lá de sininho com todas as opções, né? Tá lá a palavrinha todas, ou todos agora, desculpa, me falhou a memória, para você receber todos os vídeos dos quais eu vier a postar aqui. Caso contrário, você só vai receber um ou outro e de repente você vai se desconectando do canal. Tem muita informação importante aqui no canal, não deixe de seguir e não deixe de ver esse vídeo até o final, você vai se surpreender. O processo de manipulação está sendo tão intenso que as palavras já não estão mais significando as mesmas coisas de antes. Você deve ter uma noção disso, eu venho falando bastante disso no canal. Democracia, de repente, não significa mais democracia. Será que você sabe exatamente o que é democracia? E se for uma democracia plena, o que significa isso? Se falarem por aí que você é um fascista, você sabe o que é isso? Na verdade, a palavra já foi tão deturpada que talvez pouca gente saiba de fato o que significa fascismo. E ciência? O que você conhece de ciência, do processo investigativo da ciência, descoberta de novos fatos, partir do conhecido para descobrir o desconhecido? Talvez você nem saiba muito bem isso, mas as pessoas saem usando essas palavras por aí como talismã para talvez esconder o que elas não sabem ou para se sentirem inteligentes. Mas o fato é que o ser humano, sendo uma ideia, quem controla a ideia controla o ser humano. Talvez você já esteja pensando em trocar de canal, sair para outro vídeo, desligar o seu celular, mas saiba que a sua mente foi programada para aceitar apenas algumas coisas, alguns temas, algumas ideias, de tal maneira que você fique preso num determinado tipo de bolha. É como uma pessoa infantilizada. Você já viu a pessoa ter capacidade de reconhecer que é infantil? O dia que ela tiver a capacidade de reconhecer que é infantil, ela está passando por um grau maior, um outro nível. Ela estará saindo dessa infantilidade para, de repente, entrar num processo de amadurecimento. É como uma pessoa mal educada. Uma pessoa mal educada não tem, de fato, muito conhecimento, autoconhecimento, a ponto das suas grosserias. Penso eu que a partir do momento que a pessoa começa a se questionar do que é isso, do que é uma pessoa mal educada, talvez ela comece a perceber que ela tem sido grosseira, tem sido uma pessoa pouco gentil nas relações humanas e comece a processar alguma coisa que dê uma luz ali no fim do túnel, a fim de que essa pessoa comece a agir de maneira mais sociável. Mas é um processo bastante difícil. Poucas pessoas podem, de fato, ter essa autoconsciência e ainda assim continuar, vamos dizer assim, no erro. É difícil de você especificar, mas eu acredito nisso. Eu acredito que a maioria das pessoas que agem dessa maneira não sabem muito bem o que estão fazendo, o que estão dizendo e por que estão agindo daquela maneira. O fato é que você não conhece ninguém que tenha passado por um processo de lavagem cerebral e que seja capaz de ouvir uma outra pessoa que lhe aponte um caminho e diga: olha, infelizmente essas coisas não são bem assim, melhor você pensar nisso, tem esse livro aqui, tem aquele filme, tem aquela outra história que pode te ajudar a pensar no assunto. Uma pessoa que está manipulada, que já sofreu lavagem cerebral, ela está presa num limbo, num campo, uma espécie de campo magnético do qual ela não consegue se desprender. Infelizmente, para a grande maioria das pessoas, eu me arrisco a dizer que somente ela, sozinha, pode de fato ter um start ali, um estalo e de repente sair daquela condição. Por isso que é importante que você vá até o final desse vídeo, porque o seu cérebro talvez já tenha sido programado para bloquear esse vídeo, bloquear essas conversas. Você pode, no primeiro nível, perceber que quando a grande maioria das pessoas se interessam por vídeos e coisas que falam de outras pessoas, você está preso num primeiro nível de, talvez, baixa capacidade cognitiva. É difícil determinar um termo. Especialistas falam em coisas das quais eu não vou citar aqui para não criar mais confusão. Mas você fica preso ali e o que me parece é que, de fato, o seu cérebro gosta de saber que existem outras pessoas ali numa outra condição, com alguma fofoca, um bafafá, alguma coisa que de repente faça você esquecer da tua própria realidade.
É muito comum que você veja pessoas muito interessadas em disseminar histórias sobre outras pessoas, quando na verdade o que nós deveríamos estar conversando seria sobre ideias. Qual a ideia que você tem para a sua vida? Talvez você se assuste ao descobrir que talvez você não tenha muito claramente uma ideia definida, o quem você é, onde você está, para onde você quer ir, e aí você fica preso nesse limbo de superficialidade. Para você avançar, você primeiro tem que ser capaz de assistir esse vídeo até o final. E assistindo esse vídeo até o final, sair dessa situação como se o corpo estivesse acomodado numa zona ali de conforto da preguiça mental, em que você tem preguiça até de fazer uma caminhada. O cérebro não é muito diferente. A caminhada do cérebro é ler um livro, por exemplo, né? A atividade física do corpo é andar, correr, fazer alguma coisa. Se você quer deixar o seu corpo e sua mente sã, você tem que tratar dos dois, não pode tratar só de um. Então é importante que você, gostando, vá fazer uma yoga. Se você tiver predisposição de fazer uma caminhada, faça a caminhada, mas principalmente, qual atividade espiritual que você tem cuidado para você mesmo e qual atividade mental você tem feito. Espiritual, cada um com a sua religião, e aí você decide por si só. No campo do intelecto, leia livros, meu caro. Gostou do canal? Legal. Mas duvidando de alguma coisa ou não gostando de alguma coisa, somente os livros podem te ajudar a ter parâmetros suficientes para que você saia ou de um estado de infantilidade, ou de um estado de manipulação, ou e pior ainda, o estado de lavagem cerebral é o mais difícil. As pessoas são programadas para acreditar que sabem de alguma coisa que, no fundo, muitas vezes elas desconhecem. Então, se você de fato não sabe o que é democracia ou pensa que sabe, só você dando uma lida em alguns bons livros para você saber de fato o que é isso. Ciência, então, não vou nem iniciar a conversa, porque virou só uma palavra talismã que significa alguma coisa da qual as pessoas pensam. Lembre-se que na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, poucas vezes se viu tantos avanços científicos. Nas mãos de quem? Dos nazistas, do Hitler. Então, nem sempre está garantido ali que o cara que está fazendo ciência está praticando bem, está fazendo alguma coisa legal. Nas religiões, no campo da religião também, a metafísica, a cosmologia, o universo, o eterno, nossa ligação com o divino, nossa dimensão do divino. Existem coisas muito importantes das quais você deve estudar se tiver interesse, reconhecer a sua existência e entender por quê. A primeira coisa que os caras tentam fazer quando querem te manipular é bloquear sua crença religiosa ou substituí-la por uma crença no Estado, por exemplo. No campo de outras áreas, aí tentam colocar a ciência como Deus, tentam destruir a estrutura familiar, tentando colocar que aquilo que te salvou, que te trouxe até aqui hoje, você não seria nada sem a sua família ou sem alguém próximo que tenha cuidado de você. E aí você fica cada vez mais susceptível, mais vulnerável para ser dominado, para ser envolvido numa camada de mentira da qual você, se bobear, fica a vida inteira preso. Fico muito agradecido por você ter ficado até o final desse. Eu devo ter muitas outras coisas mais para falar. Outros vídeos já foram gravados, alguns virão. Dá uma pesquisada, vou colocar alguns descritivos aqui embaixo. Lá você clica na setinha ali, vai abrir uma tela. Você vai ver alguns descritivos de alguns outros vídeos em que você pode formatar melhor essas ideias das quais eu já mencionei aqui. Para você ter uma cabeça aberta, é preciso que você ouça todos os lados. Mas se você não tiver a oportunidade de estudar, talvez você esteja sendo engambelado, enganado por alguém muito mal tendenciado ali a te dominar, querendo mesmo te envolver numa teia de aranha que você fique preso ali pelo resto da vida. Querem você consumidor frágil, que acha que ao comprar coisas a sua vida está maravilhosamente bem e você fica se apoiando em coisas materiais, sendo que são importantes, mas a vida não é só isso. Tem o corpo, tem a mente, tem o espírito e tem outras dimensões das quais você deve cuidar. Um abraço e até o próximo vídeo.